Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Noite de quinta-feira é noite de festa. Aliás, eu estou comendo tanto bolo nos últimos dias que daqui a pouco eu não vou entrar nesse quadradinho aqui, ó. Vou ficar, ó o rosto, como está mais gordinho, ó. Teve festa do Olá Curiosos no sábado, né? 21 anos de curiosidades no ar, 19 no rádio e 2 aqui como podcast, no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. E hoje, né, alguns dias depois, estou comemorando aqui com o Magalhães Júnior 2 anos do Quem Te Viu, Quem TV. Parabéns, Magalhães! Boa noite, Marcelo. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Parabéns para nós, né? E para quem nos acompanha também, né? Porque não é fácil acompanhar a gente, né? Precisa ter muita paciência, né? Não fala isso, Maga, que as pessoas podem se tocar, falar, nossa, é verdade, né? É verdade, vamos embora. Vamos ficar quieto aqui. Mas, cara, estou muito feliz, né, de completar 2 anos com esse podcast, né? Quem Te Viu, Quem TV, e agradecendo a todos os comentários, a todos os elogios, né? Aqueles que nos impulsionam para procurar sempre continuar fazendo melhor. Então vamos lá, para a melhor vinheta do canal Guia dos Curiosos, é essa aqui, ó. Vamos ver. Bom, Maga, então hoje, né, vamos pensar nesse número 2. Já que a gente está falando de 2 anos no ar, a gente deveria fazer alguma coisa especial com o número 2. Já tem nós dois aqui, tudo bem, né? Nós dois. Vamos pensar numa coisa mais criativa. O que nós podemos tratar usando o número 2? Vai. Olha, Marcelo, pensando assim, nós já falamos aqui no programa, já relacionamos personagens de séries e novelas em versões distintas, né, que foram interpretados por artistas diferentes. O mesmo personagem interpretado por 2 artistas. Uhum. Então, hoje, talvez a gente pudesse inverter, né? Falar de atores e atrizes que interpretaram diferentes papéis em séries, somente em séries da TV. Mas aí como protagonistas, né? Então pegar 2 atores que foram protagonistas em séries diferentes, é isso? Assim, pegar o mesmo ator ou a mesma atriz que foi protagonista, mas uma série de sucesso, né? E uma série que, vamos colocar assim, que eu tenha visto, né? Porque eu melhor, gosto né? daquilo que eu vi. Então vamos lá, a gente vai começar com quem? Só para a gente entender, então, o que vem por aí, Maga? Tá. A gente pode começar com um ator que é muito emblemático, chamado Guy Williams, porque em 1963, 1963, ele estreou aqui no Brasil a série do famoso Zorro, o verdadeiro, né? O de capa e espada. E ele mesmo, o Guy Williams, 3 anos depois, então estamos falando de 1966, iria ser co-protagonista de uma outra série de sucesso, que foi O Perdidos no Espaço, em que ele interpretava o Dr. John Robinson, que era o chefe da expedição. Ô, Maga, então você falou, né? Você assistiu as 2 séries, essas 2 eu também assisti. Você assistiu as 2 séries na época, né? Quando estreou aí, no caso Perdidos no Espaço, houve um estranhamento do público, falou assim, puxa vida, tinha lá aquele herói de capa e espada, agora aquele personagem, né, que marcou tanto como o Zorro, agora aparece no espaço fazendo uma série de ficção científica, né? Como as pessoas receberam isso? Olha, não teve estranhamento não, viu, Marcelo? Porque para nós, brasileiros, houve uma diferença de 2 anos, 3 anos, entre as 2 séries.
Mas no tempo real, a diferença foi diferente, porque o Zorro começou a ser filmado em 1957, embora só tenha começado aqui em 1960, 61. Ou, aliás, depois até, 1962 para 63. E o Perdidos no Espaço começou a ser filmado em 1965, então teve 8 anos de diferença entre uma série e outra. São 8 anos que fizeram diferença para o Guy Williams, né? Que deixou de ser filho de um senhor milionário, quando Zorro, para ser um estabelecido chefe de família, um pesquisador, um cientista, né? Mas, sinceramente, não houve estranhamento nenhum. Me lembro muito bem que, na época, falava-se assim, esse cara do Perdidos no Espaço parece alguém conhecido. Tal. Aí, às vezes, alguém falava, olha, eu acho que ele era o Zorro. Porque quando era Zorro, ele usava um bigodinho, tal, etc. Né? Mas não chegou assim a, oh, meu Deus, né? O cara está fazendo uma outra série. Não teve nada disso, não. Que louco, né? Em 8 anos, então, ele casou, teve 2 filhos, uma filha de 16 anos, largou o cavalo, entrou numa nave e foi para o espaço. É um negócio E fora de foi, série e mesmo. foi aturar o Dr. Smith e o robô, né? É. Ô, Maga, então, agora eu entendi, então. Eu já entendi a pegada. Tá. Teve alguma outra série assim que o mesmo ator fez séries, né, ou personagens muito diferentes, assim, um negócio assustadoramente diferente, igual esse Zorro e o Perdidos no Espaço? Teve. Eu posso falar, por exemplo, do James Garner, que ele foi um cowboy, jogador de pôquer, chamado Brett Maverick. Nós já falamos Sim, dele sim. aqui. Uma série de 1961 chamada Maverick, né? Inclusive, era muito legal, porque principalmente o personagem dele, eram 2 irmãos, era o Bart Maverick e o Brett Maverick. O James Garner fazia o Brett, e ele era assim muito cínico, muito gozador, tal. Então era uma série muito bacana de se ver. 15 anos depois, o James Garner interpretaria o personagem John Rockford, que era um investigador particular que morava num trailer. E a série chamava-se Arquivo Confidencial. É uma diferença bem grande, né, para um cowboy, jogador de pôquer em cassino, em salão, para um investigador particular que morava num trailer. Outro ator, o Mike Connors, nós já falamos dele aqui também. Em 1963, ele interpretou o agente secreto Nick Stone, que tinha a missão de se infiltrar dentro do crime organizado para obter informações e colocar os seus integrantes na cadeia. Essa série eu adorava. Chamava-se Na Corda Bamba. E por que eu adorava? Porque o Nick Stone ele não usava o revólver aqui do lado, como a maioria usava, ou então aqui na altura do bolso do paletó. Ele usava atrás do corpo, ele usava preso no cinto, mas atrás. Então, quando ele era, sei lá, investigado, quando ele era, né, colocavam a mão aqui do lado para ver se ele tinha arma, nunca achavam, né? Porque a arma estava atrás dele. E uma coisa também que eu já comentei aqui, mas eu gostaria de lembrar, que esta série, quando foi ao ar, ela era patrocinada por uma nova esponja de, vamos dizer assim, esponja de aço. Eu não lembro se era de aço, mas ela vinha com detergente próprio. Então, a dona de casa comprava esponja de aço, comprava esponja, falando esponja de aço, mas não lembro se era. E ela já vinha com detergente, chamava Boring. E eu, na minha. Eu tinha 10 anos, né? E 10 anos, em 1963, era sempre uma criança inocente.
eu achava que Boring era o nome do personagem. Porque, assim, agora, com Boring na corda bamba, né? E eu achava que ele era o Boring. Olha, depois que eu fui descobrir que o nome do personagem era Nick Stone. Mas o mesmo ator, o Mike Connors, em 1968, então 5 anos depois, ele surgiria na pele do detetive John Mannix. E o John Mannix, numa série que obviamente chamava-se Mannix, ele tinha o carro super equipado para a época, Marcelo. Era uma coisa, eu ficava alucinado, eu e meus amigos que assistimos a série, o carro tinha telefone, né? Como é que pode? Ele estava dirigindo, não era celular, tinha fio o telefone, pelo menos dentro do carro, não que o carro ficasse ligado numa central telefônica. Mas era muito legal. Então, o mesmo ator, o Mike Connors, fez o Nick Stone em Na Corda Bamba e depois ele fez o Mannix. Um foi agente secreto, né? O outro um detetive. Outro ator, Marcelo, o Robert Wagner. Robert Wagner, quando a gente fala, a gente lembra do Sr. Hart, da série de 1980, o Casal 20, né? Mas antes do Casal 20, o Robert Wagner, em 1969, interpretou um personagem chamado Almand, que era um habilidoso ladrão, e que ele foi preso e ele recebeu um indulto, mas não foi de presidente. Ele recebeu um indulto para ele passar a utilizar as habilidades dele em missões para o governo americano. E essa série chamava-se O Rei dos Ladrões. Então, olha, o Sr. Hart, milionário, casado com a senhora Hart, não tinha nada a ver com o Rei dos Ladrões. Que andava com tornozeleira eletrônica, né? Não andava não, mas deveria, né? Um outro ator, Marcelo, o Lee Majors, também encarou dois personagens distintos em séries de sucesso. O primeiro, na primeira série que eu vou falar, ele foi o Homem Biônico Steve Austin. E essa série começou em 1972. Chamava-se Cyborg, o Homem de 6 milhões de dólares. Na verdade, a série era O Homem de 6 milhões de dólares. E aqui começou a se usar muito o termo biônico, porque o Steve Austin era um homem biônico, né? Um homem que tinha partes do corpo robóticas. E o termo biônico começou a ser muito usado até na política, né? Na época da ditadura, deputados que não eram eleitos pelo voto direto, eram apenas indicados pelo governo, eram chamados de deputados biônicos. Mas o Lee Majors, em 1981, então, olha lá, 9 anos depois, ele interpretaria o Colt Seavers, que era um dublê de cinema, quase sempre sem grana, na série que eu adorava, a gente já falou dela aqui também, série chamada Duro na Queda. Uhum. O Maga, desses que você falou, algum outro ator ou atriz fez um papel tão diferente em um seriado e outro que as pessoas chegaram a esquecer do primeiro, assim, falaram assim, era como se ele tivesse surgindo, né, como ator. Tinha situações assim que surpreenderam tanto as pessoas que, né, esqueceram, claro, eles eram protagonistas, mas o primeiro sucesso ficou até meio de lado, assim. Teve. Olha, na minha opinião, isso aconteceu com o ator Larry Hagman, porque nos anos 1960 ele foi o super politicamente correto Major Nelson
na série Gene é um Gênio, né? Para quem não se lembra, Major Nelson, era treinado para ser astronauta, né? E ele encontra uma garrafa numa ilha e abre a garrafa e dali sai um gênio. E era a Jeanne, que era interpretada pela Bárbara Eden. Mas ela dizia que ele passava, então, a ser o amo dela. E ele podia ter tudo o que ele pedisse, ele não pedia nada, né? Ele não queria, inclusive, que ela fizesse as mágicas dela, com os superpoderes que ela tinha, tal, etc. Né? Então, esse era o Larry Hagman no papel de Major Nelson. Aí, no início dos anos 1980, o Larry Hagman surge como um cara ambicioso, prepotente e, além de tudo, mau caráter. O personagem era o J.R. Ewing, na série Dallas. Uhum. Foi um super sucesso na época. Essa mudança de comportamento, né, de personagem, fez com que, no primeiro momento, um choque, porque, embora estivesse envelhecido, você reconhecia muito bem o Larry Hagman. Mas depois, as tramas que o J.R. Ewing armava eram tão escabrosas, era uma coisa tão de mau caráter. É um cara ambicioso, ele queria pegar toda a grana da família e tal, que o Major Nelson foi sendo esquecido, como se o Larry Hagman tivesse começado ali, como se ali fosse a primeira série que ele tivesse feito. E tem um detalhe, já que a gente está falando da série Dallas. O J.R. Ewing, ele tinha um irmão mais novo, chamado Bob, que era interpretado pelo ator Patrick Duffy. Na série o Dallas, o personagem Bob morreu. E o público não aceitou a morte do personagem. Obrigou os produtores a ressuscitarem o Bob. Isso é coisa que é só de personagem que é muito forte, né? E o Bob ressuscitou. De que modo? Os produtores fizeram com que a sua morte tivesse sido apenas um sonho da sua meia-irmã, chamada Pamela. Mas o ator Patrick Duffy, ele também tinha feito uma outra série antes do Dallas. Em 1978, o Duffy fez o papel de Mark Harris. Era um ser humano com uma especial capacidade de viver debaixo d'água. E ele era provido, Marcelo, de membranas nas mãos e nos pés. E essa série chamava-se O Homem do Fundo do Mar. E foi um enorme sucesso. Agora, o grande sucesso dessa série ficava muito pela forma como o personagem, Mark Harris, nadava, porque ele não nadava movendo os braços e nem batendo as pernas. Ele nadava lembrando muito um golfinho. Uhum. Era um modo muito peculiar de nadar e não tinha dublê, era o próprio Patrick Duffy quem nadava. Isso foi uma coisa que chamou muito atenção nessa época, uma outra série de muito sucesso, O Homem no Fundo do Mar. Nossa, duas lembranças maravilhosas. Concordo com você que quando aparece JR, ninguém. Olha, posso dizer um depoimento pessoal, mas nem lembrei dele como marido da feiticeira. Como marido, não, né? Como amo da Jeanne. É um gênio. Nem me passou pela cabeça tão forte que era o personagem. E agora você lembrando dele nadando como golfinho,
a gente brincava na beira da piscina, né? Você ficava brincando, fazendo aquele movimento, imitando o Mark Harris, né? Era uma coisa muito engraçada. Ô, Maga, eu sei que a gente está comemorando 2 anos do Quem Te Viu, Quem Te Vê hoje, né? É um motivo de muita alegria, porque, como eu lembrei no sábado, no Olá Curiosos, em tão pouco tempo, o programa foi escolhido como um dos finalistas da categoria podcast, programa de rádio, no prêmio APCA, que é um prêmio espetacular, né, da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Você está escrevendo a história da televisão brasileira do seu ponto de vista, com o seu acervo, com as suas histórias. E você está contando aí, né, por ser 2 anos, histórias de atores que fizeram como protagonistas 2 séries de muito sucesso. Agora, eu estou vendo que está meio fácil para você isso, pelo seu conhecimento, né? Então vamos aumentar a aposta. Assim, teve algum ator, alguma atriz que vale destacar que fez 3 ou 4 protagonistas de séries de sucesso? Senão você vai sair meio triste aqui e fala, puxa, foi muito fácil o programa de hoje, né? Você não vai ficar feliz como uma festa de aniversário, tem que sair muito contente. E o legal é você frisar séries de sucesso, porque tem vários atores, várias atrizes que fizeram. Sim. Até mais, né? 3, 4, 5, mas não foram séries assim. Algumas nem no Brasil chegaram, né? E outras não foram séries de sucesso. Mas, aceitando o seu desafio, eu começo lembrando de Michael Landon. Ele que foi o personagem Little Joe, que era o filho mais novo da família Cartwright na série Bonanza. Aquela famosa que começou em 1963, que me fazia esperar todo fim de semana que eu pudesse ver em cores, sendo que todas as transmissões eram em preto e branco, mas Bonanza era anunciada como primeira série feita em cores nos Estados Unidos, né? Depois, o Michael Landon, ele foi o personagem Charlie Philip Ingalls na série Os Pioneiros, isso no início dos anos 1980. E em 1985, ele foi o Jonathan Smith, um anjo enviado por Deus na série O Homem que Veio do Céu. Então já achei um ator aí que fez 3 séries e as 3 de sucesso. Bonanza foi um sucesso estrondoso. Os Pioneiros também. Pegou um pouquinho ali da carona, né? Talvez de outra série que se dava boa noite, né? Os Waltons. E depois O Homem que Veio do Céu também fez um sucesso muito grande. E também me lembro do ator inglês Roger Moore, que, além de ter sido um dos James Bond no cinema, eu me lembro de 3 séries que ele fez, eu acompanhei as 3, né? A primeira delas eu devia ter ali meus 6, 7 anos. Ele foi o Ivanhoé, que era uma série medieval ali no tempo ali dos Cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur, né? É uma série de ambientação inglesa, né? Isso em 1960, aqui no Brasil. Depois, em 1965, ele foi um outro personagem chamado Simon Templar, que era um ladrão milionário, um estilo playboy inglês, que roubava dos oportunistas e dos trapaceiros, mas ele não era muito de distribuir para os pobres, não, né? Mas era um personagem interessante, que de santo não tinha nada, mas a série chamava-se O Santo, né? E era muito interessante porque sempre no início de cada episódio, ao perceber que rolava ali a oportunidade de uma aventura, surgia uma auréola na cabeça do personagem.
mas de santo, realmente, o nosso amigo Simon Templar não tinha nada. E já nos anos 1970, em 1972, o Roger Moore estrelava o personagem playboy, magnata, inglês, Lord Brett Sinclair, que vivia várias aventuras ao lado de um também playboy, só que americano, chamado Danny Wyatt, que era interpretado pelo Tony Curtis, numa série chamada Persuaders. Olha só. Então, deixa eu tentar de outro jeito, então, te complicar um pouco. A gente está falando das séries que o ator, né, fez o papel de protagonista, depois fez uma série parecida ou muito diferente, também como protagonista. As duas fizeram sucesso. E o contrário, Maga, tem alguma história que você lembre que o protagonista fez bastante sucesso, aí ele foi para uma outra série e justamente por causa do sucesso que ele tinha feito naquele personagem tão forte, o público não aceitou o personagem novo e aí virou um insucesso, como você nos ensinou? O pior é que teve. Eu me lembro de duas séries. Então, eu vou começar ao contrário, né? Uma série de 1970 chamada Os Audaciosos era protagonizada por três atores: Gene Barry, Robert Stake e Tony Franciosa. Os Audaciosos era uma série que mostrava três jornalistas que estavam sempre dispostos a todo tipo de aventura para conseguir um furo de reportagem. A série começou a fazer, até fez sucesso inicialmente, porque havia uma lembrança, uma memória afetiva de séries que dois dos três atores haviam feito no passado. Mas o sucesso da série Os Audaciosos foi efêmero. A série caiu logo, porque teve a comparação com personagens anteriores. O Gene Barry tinha sido quem? Bette Masterson, né? Ali no início dos anos 60. Cowboy elegante, que marcou época, usando fraque, cartola, bengala. Eu já comentei aqui, inclusive, acho que foi um dos primeiro ou segundo podcast que nós fizemos do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Eu falei do Bat Masterson, que ele tinha bengala, então foi um período muito terrível para as mães daquela época, porque, milagrosamente, os cabos de vassoura eram cortados, pintados de preto, e com aquela cabecinha que é para encaixar ali para ficar preso, aquela cabecinha era pintada de branco e a gente transformava o cabo de vassoura em bengala do Bat Masterson. Então, uma série que marcou muito. E o Robert Stake, em 1965, também tinha feito uma série que foi um sucesso incrível. Ele interpretava o Eliot Ness, que era um policial que combatia o crime organizado pelas quadrilhas de gangsters, na série Os Intocáveis. Então, eu vou ser bem sincero, Marcelo. Quando eu vi que ia começar Os Audaciosos com Gene Barry e com Robert Stake, o Tony Franciosa, para mim, não dizia muita coisa. Falei, nossa, eu quero ver, porque... Aí eu comecei a ver, falei, caramba, mas o Gene Barry não é o Bat Masterson, né? O Robert Stake não é o Eliot Ness. E aí eu vi que o pessoal com quem eu conversava, né? Eu já era adolescente, a maioria tinha a mesma opinião. Pô, né? Que merda aquela série, né? Pô, eu preferia o Gene Barry fazendo o Batman. Eu preferia o Robert Stake como Eliot Ness. E eu acho que nos Estados Unidos deve ter acontecido a mesma coisa. E teve uma outra série, Marcelo,
que foi muito maluco porque ela era legal. Ela, inclusive, tinha uma pegada de humor, de bom humor. Chamava-se O Homem Invisível, uma série de 1978. E ela tinha quem como protagonista? O ator David McCallum. Ele vivia o Dr. Daniel Weston. Esse Dr. Daniel Weston, ele fazia experiência com desintegração de moléculas. E, numa experiência, ele acabou se tornando invisível, só que para sempre. Até porque a máquina em que ele trabalhou foi destruída. Então, era muito engraçado, né? Porque ele tinha que recorrer a uma máscara de borracha e luvas de borracha para que as pessoas pudessem, assim, do seu ciclo, pudessem vê-lo, né? Era interessante, só que a série esbarrou no sucesso do próprio David McCallum, uma série de anos antes, 1966, uma série, eu já falei dela aqui também, O Agente da Uncle, em que ele interpretava o agente secreto russo Ilya Kuryakin, que era obrigado a trabalhar com o agente secreto americano Napoleon Solo, que era interpretado pelo Robert Vaughan, não confundir com Robert Wagner, ali do Casal 20, é o Robert Vaughan. E os dois agentes da Uncle, eles lutavam contra uma organização criminosa chamada Trush. E foi um sucesso incrível aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, tanto que a série foi muito levada para o Napoleão Solo, que era o agente secreto americano, mas o David McCallum, loirinho, tal, etc., fazia muito sucesso com o público feminino. O personagem era para ser limado da série ali nos primeiros episódios, mas viram que ele tinha um poder atrativo muito grande sobre o público feminino. Ele acabou ficando na série até o final, a série O Agente da Uncle, e a série foi muito do sucesso por causa dele. Então, uma grande parte do público não aceitou ver o David McCallum como o Homem Invisível, sendo que tinha cenas de muito bom humor, sobretudo quando o Dr. Daniel West era obrigado a recorrer a uma máscara e luva de látex para fazer parte do seu corpo para ele poder ser visto. Nada mal. Obrigada. A fotografia. Você me esqueceu alguma coisa? O quê? Seu rosto. Ah, você notou. O senador Baldwin e o Walter têm tanta certeza que Gideon farsante. E você? Todo mundo pensa logo em farsante. Não respondeu minha pergunta. Sim, eu acho que é um farsante. Ô Maga, então, resumindo, você viu O Homem Invisível? Eu vi O Homem Invisível. Olha, posso dizer aqui que eu comecei a curtir a série. Era legal, mas a marca que ficou ali do David McCallum fazendo o Agente da Uncle, uma série que eu adorava. Eu ia dormir tarde, tinha aula de manhã cedo no dia seguinte, mas não importava. Valia a pena o sacrifício, mesmo a série sendo em preto e branco, o Agente da Uncle era sensacional. E outra, era a época ali do início da Guerra Fria, a gente ouvia falar, né, da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética na época, e era uma série muito interessante. Então, não colou o David McCallum como o Homem Invisível, uma série que tinha tudo para ser sucesso. Até foi nos primeiros episódios, depois dançou, que nem a outra série que nós falamos ali, dos Audaciosos.
Ô, Maga, a gente está falando até agora de seriados internacionais e séries brasileiras. Não dá para a gente incluir nesse pacote, não? Olha, até daria, Marcelo, mas eu acho assim, falamos hoje das séries internacionais. Então, eu acho que para comemorar o nosso segundo aniversário, nós fomos muito bem, como é que é? Tivemos excelentes convidados aqui na nossa festa de segundo aniversário. Então, vamos deixar excelentes convidados também para o início, né, da nossa próxima jornada de próximo ano, para a semana que vem. Aí a gente Boa, fala boa. das séries nacionais. Boa, boa, gostei. Muito legal. Então a gente continua a festa, ó, mais bolo a semana que vem. Ó, e eu, ó, só esse espacinho está cada vez menor aqui. Quando eu entro, eu falo, gente, o que está acontecendo? Está diminuindo o espaço aqui por a minha volta, mas é que é muita festa. Temos muitos motivos para comemorar. E agora, no sábado no Olá Curiosos, nós vamos comemorar, olha que legal, Maga, no programa desse sábado, os 100 anos do primeiro brevet de uma aviadora brasileira. Esse vai ser o tema do programa desse sábado. Tenho certeza que você vai gostar, porque você gosta de avião e você gosta de história. Então, nós vamos falar sobre isso no programa deste sábado. Nós vamos, né, como sempre, mostrar um trecho do Quem Te Viu, Quem TV, ainda mais porque é um programa especial de 2 anos. Na semana que vem, a gente volta com esse tema, então, na abertura da 3ª temporada do Quem Te Viu, Quem TV. E mais, vocês perceberam que ao longo do programa, o Maga citou o programa que nós fizemos do Maverick, citou Bat Masterson, citou uma... Né, a gente sempre vai falando de recortes diferentes, aí você fala assim, mas que adianta? O Maga fala, mas eu já perdi o programa. Não, gente. Todos os, agora 93 programas do Quem Te Viu, Quem TV, ficam guardadinhos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, e você pode falar assim, olha, o Maga falou que já fez um programa do Bat Masterson, adoro, deixa eu ver. É só procurar na playlist, tem playlists, você vai achar o Quem Te Viu, Quem TV, e pode maratonar o Magalhães aí, assistir a hora que quiser, porque as histórias vão se complementando. E a semana que vem, então, Maga, nem vou te perguntar qual é o tema, porque eu já sei, né? Agora já sei. Então, mais uma vez, parabéns, Maga, pelo patrimônio que você está entregando aí da história da televisão no Brasil, de modo geral. Você fala, mas os programas que o Maga falou não são brasileiros. Não, mas foram exibidos na televisão brasileira, então fazem parte da história da TV no Brasil, certo? Exatamente, Marcelo. Principalmente enfocando a TV aberta, né? Que é a TV que é a de maior acessibilidade, né? Nos anos 60 não era tanto, né? Depois veio sendo com o passar das décadas. Mas, olha, eu externo meus parabéns a você também, a essa parceria de 2 anos aqui no podcast, né? Juntando-se mais a uma outra década, né? no rádio, e eu me sinto privilegiado de poder ter um espaço para trazer aquilo que eu faço de pesquisa e juntar com o meu olhar, né? A forma como eu vi a televisão, como eu vejo a televisão, aquilo que para mim foi bom ou o que não foi. De vez em quando, né, o caldo desentorna, a gente acaba comentando e fala, não era legal. Né? Sim, é isso. E não tem problema nenhum, mas fico muito feliz de completar esse segundo aniversário do Quem Te Viu, Quem TV. Muito legal. Então vamos torcer para quinta-feira que vem chegar logo para a gente conhecer a segunda parte dessa história. Sábado tem o Olá Curiosos. Tchau, gente. Tchau, Maga. Até a semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, Marcelo.